Desde que Helena era uma garotinha, ela aprendeu a carregar o peso do seu mundo em silêncio. Na terra seca e árida do sertão, onde a fome era uma companheira constante e a esperança era um sonho distante, Helena se tornou uma âncora silenciosa para sua família. Ela era a segunda filha, e embora Antônio carregasse os fardos físicos de sua sobrevivência, Helena carregava o peso emocional. Ela era quem acalmava os gritos de seus irmãos mais novos quando a comida acabava, quem impedia sua mãe de desmoronar quando as chuvas não vinham pelo terceiro ano consecutivo, e quem oferecia um sorriso tranquilo e conhecedor para seu pai quando suas mãos estavam cansadas demais para trabalhar o solo rachado por mais tempo. Helena era uma sonhadora, mas nunca falava de seus sonhos. Ela sabia que sonhos eram luxos que sua família não podia pagar. Enquanto seu coração voava alto com pensamentos de lugares distantes e aventuras, ela mantinha esses pensamentos trancados. Sua realidade era a estrada empoeirada em frente à casa deles, a extensão infinita de terra seca e os rostos desgastados de sua família. Todos os dias, ela se levantava antes do amanhecer para ajudar sua mãe, Maria, a cuidar das tarefas domésticas. Não havia muito o que fazer, mas Helena tentava manter as coisas o mais normais possível para seus irmãos mais novos. Ela fazia pequenos jogos de coletar água. Embora a água fosse salgada e quase impossível de beber, ela contava histórias para os mais novos, mesmo quando sua voz estava pesada de exaustão. Suas histórias eram sempre de um mundo melhor, um mundo onde a chuva caía livremente, onde a comida era abundante e onde sua família vivia em paz e felicidade. Mas essas eram apenas histórias, e Helena sabia disso. O dia em que seus pais lhes disseram que estavam deixando o sertão foi um dia que Helena nunca esqueceria. Eles reuniram as crianças ao redor, sentadas à sombra da velha árvore que ficava ao lado de sua casa em ruínas. Maria falou suavemente, sua voz embargada enquanto explicava que eles não poderiam mais sobreviver ali. José, seu pai, estava sentado com as mãos cruzadas, os olhos voltados para baixo, envergonhado. Ele lutou contra a terra por anos e agora era forçado a admitir a derrota. Para Helena, a notícia atingiu-a como uma pedra. Deixar o sertão, deixar o único lugar que ela já conhecera, parecia arrancar um pedaço de si mesma. A terra era dura e implacável, mas era o lar deles. A ideia de deixá-la para trás a encheu de uma tristeza profunda que ela não conseguia expressar. Mas, como sempre, Helena ficou quieta. Ela observou Antônio enquanto ele prometia aos pais que faria as coisas melhorarem. Ela ouviu seus irmãos mais novos fazerem perguntas, suas mentes inocentes incapazes de compreender a gravidade da situação. E ela sorriu para eles, como sempre fazia, mesmo que seu coração estivesse partido. A jornada até a cidade foi longa e difícil. Helena andou ao lado da mãe, ajudando a carregar as crianças menores quando elas se cansavam. A poeira da estrada cobria sua pele, e seus pés doíam a cada passo, mas ela continuou andando. Por sua família, por seus irmãos, pelo futuro em que ela nem tinha certeza se acreditava. Quando finalmente chegaram à cidade, Helena estava sobrecarregada. O barulho, as multidões, o caos, não era nada parecido com o vazio silencioso do sertão. A cidade parecia viva de uma forma que a assustava e excitava. Mas não havia tempo para se debruçar sobre esses sentimentos. Eles tinham que sobreviver. Na cidade, Antônia encontrou trabalho em um canteiro de obras e Helena assumiu o papel de cuidadora da família. Enquanto seu pai procurava biscates e sua mãe tentava sobreviver com o pouco que tinham, Helena se tornou a única a manter a casa unida. Ela cozinhava, limpava e cuidava de seus irmãos mais novos. Tudo isso enquanto tentava se ajustar a esse estranho mundo novo. A cidade era diferente, mas a luta era a mesma. Ainda havia dias em que a comida era escassa e noites em que seus pais cochichavam sobre seu dinheiro minguante. Helena nunca reclamou. No entanto, ela encarava cada dia como ele vinha, fazendo o melhor que podia para ajudar de qualquer maneira que pudesse. Mas, no fundo, ela sentia o peso de tudo isso, mais e mais pesado a cada dia que passava.
A parte mais difícil foi ver os pais lutarem. José e Maria sempre foram fortes, mesmo nos piores momentos, mas a cidade parecia sugar a vida deles. As mãos de José, antes tão fortes, tremiam de exaustão depois de um dia procurando trabalho. O rosto de Maria, sempre gentil e amoroso, tinha linhas profundas gravadas em sua pele devido à preocupação constante. Helena queria ajudar mais, mas não sabia como. Ela não era como Antônio, que podia assumir trabalhos pesados e ganhar dinheiro para a família. Ela não era como João e Paulo, que podiam aprender ofícios e encontrar seus próprios caminhos. Helena se sentia impotente de uma forma que nunca havia se sentido antes. E pela primeira vez na vida, ela não sabia como consertar isso. Mas então, algo mudou. Uma tarde, enquanto Helena estava coletando água de um poço próximo, ela ouviu um grupo de crianças brincando na rua. Elas estavam rindo e perseguindo umas às outras. Sua alegria despreocupada contrastava fortemente com o peso que Helena carregava em seu coração. Uma das crianças, uma garotinha de não mais que 7 anos, tropeçou e caiu. Ela ralou o joelho e começou a chorar. Sem pensar, Helena correu até lá. Ela se ajoelhou ao lado da garota, enxugando gentilmente suas lágrimas. "Está tudo bem", ela disse suavemente, sua voz cheia da mesma gentileza que ela sempre usará com seus irmãos. "Você vai ficar bem." A garota fungou, olhando para Helena com os olhos arregalados. "Você vai me contar uma história?" ela perguntou, com a voz trêmula. Helena hesitou. Fazia tanto tempo desde que ela contava uma história, tanto tempo desde que ela se permitiu sonhar. Mas algo nos olhos da menina a lembrou de seus irmãos mais novos, da maneira como eles costumavam olhar para ela quando precisavam de conforto. Então, Helena sorriu e começou a tecer um conto. Ela contou à menina sobre um passarinho corajoso que vivia em uma terra onde as árvores não tinham folhas e os rios tinham secado. O pássaro era pequeno, mas tinha um coração cheio de esperança. Todos os dias, o pássaro voava para a árvore mais alta da terra e cantava uma canção de chuva, embora o céu estivesse sempre limpo e as nuvens nunca chegassem. Os outros animais riam do pássaro, dizendo que a chuva nunca viria, mas o pássaro continuou cantando. E um dia, depois de muitos meses de espera, o céu finalmente se abriu e a chuva veio. Quando Helena terminou a história, a garotinha já tinha parado de chorar. Ela olhou para Helena com um sorriso, os olhos cheios de admiração. "Conte-me outra", ela implorou. Helena riu, um som que ela não ouvia de si mesma há anos. E naquele momento, algo mudou dentro dela. Ela percebeu que histórias não eram apenas uma maneira de escapar. Elas eram uma maneira de curar, dar esperança, inspirar. Pela primeira vez desde que deixaram o sertão, Helena sentiu uma centelha de propósito. Ela sempre sonhou em silêncio, mas agora ela entendeu que seus sonhos poderiam ajudar os outros. Ela não precisava ser como Antônio, trabalhando com as mãos para sustentar a família. Ela tinha seus próprios dons para oferecer. Com esse novo senso de propósito, Helena começou a procurar maneiras de usar sua narrativa para ajudar outras pessoas. Ela encontrou um pequeno centro comunitário que oferecia aulas gratuitas para crianças e se ofereceu para lecionar. No começo, era apenas um pequeno grupo de crianças, a maioria de famílias pobres como a dela, que vinham ouvir suas histórias. Mas a notícia se espalhou rapidamente e logo mais e mais crianças estavam frequentando suas aulas. Helena os ensinou a ler, a escrever e a sonhar. Ela lhes contou histórias de terras distantes e heróis corajosos, histórias que os fizeram acreditar que tudo era possível, mesmo diante das dificuldades. As crianças adoravam e, pela primeira vez em muito tempo, Helena se sentiu verdadeiramente viva. Os pais notaram a mudança nela. José, embora ainda cansado de suas próprias lutas, sorria sempre que Helena falava sobre suas aulas. Maria, que sempre se preocupará com sua filha quieta, observava com orgulho Helena se tornando ela mesma. Mas a mudança mais importante foi dentro da própria Helena. Ela não se sentia mais desamparada ou perdida.
Ela havia encontrado seu caminho, um que lhe permitia usar seus dons para ajudar os outros, assim como Antônio havia feito à sua maneira. Com o passar dos anos, a influência de Helena na comunidade cresceu. Ela se tornou uma figura querida, conhecida por sua gentileza e sua habilidade de trazer esperança até mesmo para as situações mais difíceis. A pequena sala de aula onde ela começou a ensinar logo se tornou uma escola completa, com Helena como seu coração e alma. Um dia, enquanto estava em pé diante de seus alunos, observando-os ansiosamente folhear as páginas de seus livros, Helena percebeu que havia encontrado sua própria maneira de fazer a diferença. Ela havia pegado a dor e a dificuldade de seu passado e transformado em algo bonito, algo que ajudaria os outros nos anos que viriam. Quando chegou o dia da família se reunir no sertão, Helena sentiu uma profunda sensação de paz. Ela não só havia sobrevivido às lutas de sua infância, mas havia prosperado, encontrando sua própria força no processo. Helena sabia que enquanto ela estava com sua família na terra verde e fértil que eles haviam recuperado, Helena sabia que os anos de dor, sacrifício e resistência silenciosa a levaram a esse momento. O sertão duro e árido que antes parecia uma prisão era agora um símbolo de seu triunfo. A terra havia se tornado rica em colheitas, o céu estava brilhante e esperançoso, e sua família estava inteira novamente. O coração de Helena inchou quando ela olhou ao redor. Antônio estava ao lado do pai, José, ambos orgulhosos e fortes, supervisionando os campos que agora prosperavam onde antes havia apenas poeira e desespero. Sua mãe, Maria, estava sentada na sombra da casa que Antônio havia construído, observando com contentamento os filhos se movimentando, cada um deles contribuindo para a vida que haviam reconstruído. Helena sempre foi a sonhadora silenciosa, mas agora, sua voz havia encontrado seu lugar no mundo. Ela não mantinha mais seus sonhos escondidos. Ela os compartilhava abertamente, usando suas histórias e lições para inspirar não apenas seus irmãos, mas as muitas crianças que ela havia ensinado. A sala de aula que ela havia começado na cidade havia se tornado algo maior, uma escola que fornecia educação para as crianças da aldeia do sertão. Ela havia dado a elas o presente do conhecimento e a crença de que elas poderiam superar qualquer dificuldade, assim como ela. A comunidade se reunia frequentemente para celebrar o que havia sido alcançado. Em uma dessas noites quentes, enquanto o sol se punha sobre os campos, Helena se viu cercada pelas crianças que havia ensinado. Elas a ouviam com olhos ansiosos enquanto ela contava outra história, não de terras distantes dessa vez, mas da jornada de sua própria família, de como eles enfrentaram probabilidades impossíveis, lutaram contra a fome e o desespero e encontraram o caminho de volta um para o outro. E naquele momento, ela percebeu que suas histórias tinham completado o ciclo. A sonhadora que antes contava histórias para distrair seus irmãos da fome agora contava histórias para lembrá-los de sua força. Helena havia transformado sua própria dor em algo que trazia alegria e esperança aos outros. Ela não apenas sobreviveu, ela prosperou, encontrando seu lugar como professora, contadora de histórias e um farol de resiliência em sua comunidade. O futuro de Helena era brilhante. Sua escola continuou a crescer, e crianças de vilas vizinhas vinham aprender com ela. Ela havia se tornado uma líder em sua comunidade, conhecida por sua sabedoria, gentileza e força inabalável que a carregou pelos momentos mais difíceis. Helena não temia mais o futuro. Ela o abraçou de braços abertos, sabendo que tinha o poder de criar mudanças, não apenas para si mesma, mas para todos ao seu redor. Enquanto estava na porta de sua nova casa, observando sua família rir e conversar, Helena sorriu. O sertão já foi um lugar de sofrimento, mas agora era um lugar de alegria, renovação e possibilidades infinitas. Sua família se uniu, não como vítimas de seu passado, mas como sobreviventes que forjaram uma nova vida por meio de seu amor, determinação e vínculo inquebrável. Helena havia encontrado sua voz, com ela, havia encontrado seu propósito. Sua jornada havia sido cheia de dor, mas a havia levado a um lugar de paz e realização. Ela havia transformado seus sonhos silenciosos em uma realidade que não apenas a beneficiou,
mas elevou sua família e toda a sua comunidade. Enquanto as estrelas começavam a brilhar no alto e a brisa morna sussurrava através das árvores, Helena fechou os olhos e respirou fundo. Ela estava em casa, não apenas no sertão, mas em seu coração, onde ela finalmente havia encontrado seu lugar no mundo. Com o passar das estações, o impacto de Helena na aldeia e nas comunidades vizinhas cresceu. Sua pequena sala de aula se transformou em uma escola. Helena frequentemente se maravilhava com o quão longe sua vida havia chegado. Ela tinha sido a quieta, a sonhadora que carregava o fardo das emoções de sua família em silêncio. No entanto, através desse silêncio, ela havia encontrado sua força. Sua voz, antes reservada para histórias de ninar para distrair seus irmãos mais novos da fome, agora era uma fonte de inspiração e empoeiramento. E ainda assim, sua jornada não havia terminado. Um dia, enquanto Helena caminhava pela aldeia, ela foi abordada por um grupo de anciãos. Eles tinham ouvido falar de seu trabalho e queriam expandir a escola para aldeias vizinhas, garantindo que ainda mais crianças pudessem receber educação. Eles viram em Helena o que ela nunca tinha visto em si mesma, uma líder, uma visionária que tinha o poder de mudar vidas. No início, Helena ficou sobrecarregada. A responsabilidade parecia pesada, e ela se preocupou em não ser capaz de carregá-la. Mas então, ela se lembrou de sua jornada. Ela se lembrou das lutas, dos sacrifícios, das longas caminhadas pelas estradas empoeiradas do sertão, e percebeu que estava se preparando para esse momento durante toda a sua vida. Helena aceitou o desafio e, com a ajuda da vila, começou a construir mais escolas, alcançando mais longe do que ela jamais imaginou ser possível. Ela viajou de vila em vila, ensinando, aprendendo e espalhando a mensagem de que nenhuma criança deveria ser deixada para trás, que nenhum sonho era pequeno demais para ser alcançado. Seus pais, José e Maria, agora mais velhos, mas ainda cheios da mesma determinação silenciosa, observavam com orgulho enquanto seus filhos construíam o futuro com o qual antes apenas sonhavam. A família havia completado o ciclo, da terra áspera e implacável do sertão para um lugar de abundância e alegria. Ela começou a falar, com a voz firme e forte. Viemos de uma terra que muitos diziam que nunca daria frutos. Viemos de um lugar onde a chuva não caía, onde as plantações não cresciam e onde a sobrevivência era uma batalha diária. Mas não desistimos, não deixamos o sertão nos derrotar. Encontramos força uns nos outros. Por meio disso, estamos aqui. A multidão ouviu em silêncio enquanto a celebração continuava noite adentro. Helena estava com sua família, observando a aldeia se unir de uma forma que ela nunca tinha visto antes. O sertão antes árido tinha sido transformado, não apenas pelas chuvas que finalmente chegaram, mas pelas pessoas que se recusaram a desistir. Antônio estava ao lado dela, sorrindo enquanto observava a Helena sorrir, e era verdade. E à medida que as estrelas começaram a brilhar no céu e o som de risadas encheu o ar, Helena sabia que a jornada estava longe de terminar. Sempre haveria mais a fazer, mais a ensinar e mais sonhos a realizar. Mas ela estava pronta para o que viesse a seguir, porque havia aprendido que a história mais poderosa que ela poderia contar era a história de sua própria vida. Uma história de força, resiliência e o vínculo inquebrável da família. A história de Helena é de resiliência silenciosa, de encontrar força nos momentos mais sombrios e transformar a dor em propósito. Ela sempre foi a sonhadora silenciosa da família, aquela que carregava o peso emocional sem reclamar. Mas, por meio de sua jornada, ela descobriu sua própria voz. Sua determinação em ajudar os outros, em trazer esperança por meio de histórias e ensinamentos, a levou a se tornar um farol de luz em sua comunidade. A jornada de Helena, assim como a de Antônio, nos lembra que não importa quão difícil a vida possa parecer, sempre há um caminho a seguir. As dificuldades do passado não nos definem, elas nos moldam, nos tornando mais fortes e determinados a criar um futuro melhor. E Helena, com seu coração cheio de esperança e sua voz cheia de histórias, provou que até os sonhos mais silenciosos podem se transformar em algo lindo. Se a jornada de Helena inspirou você,
Há muitas outras histórias por vir. Cada membro dessa família extraordinária enfrentou seus próprios desafios, encontrou seus próprios caminhos e criou seus próprios triunfos. Não perca as histórias emocionantes e inspiradoras de João, Paulo e os outros irmãos enquanto cada um encontra seu caminho através das dificuldades e constrói seus próprios finais felizes. Inscreva-se em nosso canal agora para continuar acompanhando essa poderosa saga familiar. Aperte o botão de inscrição e ative as notificações para nunca perder um episódio. Essas histórias de resiliência, amor e esperança tocarão seu coração e lembrarão que não importa o quão difícil a vida fique, sempre há uma maneira de superá-la. Junte-se a nós e faça parte de uma comunidade que acredita na força da família, no poder dos sonhos e nas infinitas possibilidades que vêm de nunca desistir.